Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi! O Incêndio está com uma novidade. Agora a gente tem página no Facebook e perfil no Instagram. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no Incêndio, é só seguir a gente nas redes. E todos os nossos links das redes e da newsletter estão disponíveis no linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E também queria comentar que este episódio faz parte da campanha #Além do Arco-Íris. É uma parceria da rede LGBT Podcasts e o podcast para poder celebrar o mês do orgulho. Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar a respeito da década de 1910, esse período muito louco da história da humanidade, onde temos nada mais, nada menos do que o estouro da Primeira Guerra Mundial, seguida da Grande Revolução Russa e os vários conflitos com países próximos que tentavam entrar na carona da Revolução para pleitear suas próprias independências. Temos também o jazz se popularizando nos Estados Unidos, numa época em que os famosos ballrooms, onde o pessoal da Europa ainda estava dançando de vestidão, né, que estava na moda ainda. Também temos nessa década o rádio, que chega nos países mais poderosos do mundo para ficar no coração e no ouvido do mundo inteiro por um século. Enquanto isso, no Brasil, nascia o Corinthians. Eu sou Vanessa Guedes, escritora de ficção especulativa e editora da Eita Magazine, e agora eu quero chamar as pessoas finas, elegantes e sinceras que dividem as ondas sonoras comigo para se apresentarem. Olá, eu sou Ana Rusch. Eu estou muito empolgada com esse novo arco do Incêndio da Escrivaninha, porque eu adoro pesquisar e está sendo uma viagem para fazer cada um desses levantamentos para os episódios. Oi, eu sou Tiago Ambrosio Lage, escritor, professor, e eu estou junto com a Ana e com a Nessa aí nessa empolgação, nessa pesquisa, que para mim está sendo desafiador e muito gostoso. Muito bem, gente. Obrigada por estarem aqui comigo em mais um episódio. Antes de começar o episódio, eu quero convidar vocês para o nosso jogo da citação, quando o Tiago vai ler uma citação aí que eu trouxe para a nossa pauta, e aí a gente vai tentar adivinhar quem que escreveu isso no final do episódio. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado? De fato, agora já estava próximo de esquecer, e só a voz da mãe, que havia muito tempo não escutava, o havia sacudido. Nada deveria ser afastado, tudo deveria permanecer. Não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre o seu estado. E se os móveis o impediam de rastejar em rodas sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. Obrigada, Thiago. E aí, ouvinte, quem será que escreveu essa passagem? Vamos para o episódio? Bom, quando a gente fala da década de 10 do século passado, é meio natural pensar nesses grandes momentos políticos que atravessaram o que a gente hoje entende como Oriente e Ocidente, em uma série de sacudidas revolucionárias e políticas. E é impossível ignorar a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né, como eu tinha citado antes, por exemplo, que inclusive culminaram, né, no suporte dos movimentos políticos que resultaram no que é a China hoje.
Eu penso muito também nas pessoas dos países pequenos, né? Tanto do leste e do norte europeus, quanto dos países caribenhos, né? Como aquele grande arquipélago que parecem pequenos figurantes em uma trama que foi armada, né, pelas grandes potências econômicas da época. Muitas delas são até hoje, né? A gente também pode pensar na Índia, por exemplo, que ainda governada pela coroa inglesa na década de 10, cujo rei e a rainha eram considerados, né, os oficiais imperadores da Índia. E quanto mais eu pesquiso sobre essas coisas que estavam acontecendo nessa época, mais vontade eu tenho de me voltar para questões menos óbvias que estavam entrando em colapso, né? Bom, antes de entrar nessas questões menos óbvias, eu quero saber da Ana e do Thiago se vocês notam algum paralelo entre os anos 10 do século XX e os anos 10 do século XXI, nessa questão das sacudidas revolucionárias e políticas em geral. Eu acho assim que dos anos 1910 para os anos 2010, a gente está vendo realidades muito distintas, né? Em 1910 a gente está falando o quê? De grandes impérios, né? Colonialismo. Grande parte da África ainda eram colônias de nações europeias. E teve o conflito também da Primeira Guerra Mundial, que não tem jeito da gente não citar, né? E na Primeira Guerra Mundial, o que ocorreu ali, ao meu super limitado ponto de vista, né, foi a liberação de uma série de tensões que foram acumuladas ao longo do século XIX. Então a gente tem ali grandes impérios com um monte de alianças e sempre a iminência de algum conflito. Então é como se fosse o início de uma ruína? Não uma ruína necessariamente, mas de uma liberação de uma tensão para uma reorganização, né? Porque esses grandes impérios que existiam na época, muitos deles deixaram de ser impérios, né? Então a Alemanha deixou de ser um império, a Rússia deixou de ser um império, né? Muitas monarquias deixaram de ser monarquias, Portugal deixou de ser monarquia, né? A China também, né, teve uma mudança de regime político, né? Igual você já comentou na sua fala, que foi da origem à China atual, né? Então eu acho que foi um estopim para a liberação dessas tensões para buscar uma reorganização mundial, que talvez não tenha sido completamente atingido, né? Porque a gente teve depois Segunda Guerra, depois teve Guerra Fria, assim por diante, mas, né, não vou queimar a pauta, né? A gente Foi não um vai aquecimento. passar por esses conflitos. E nesse processo de ruptura, eu acho difícil a gente fazer um paralelo com 2010, porque eu acho que para a década de 2010, para a gente falta muito distanciamento histórico. Que hoje a gente fala, foi uma grande revolução russa, beleza. E se tivesse durado 3 meses? E depois um herdeiro do czar lá, que matou a família inteira, e sei lá, vai que a Anastácia da Disney era verdade, ela pegou o trem de volta. Da Disney não, né? A Anastácia do filme, vai que ela era verdade, pega o trem de volta. Parece que é da Disney, mas não é, né? Mas não é, né? Mas vai que tinha uma Anastácia Romanov perdida, voltava, Disney, dava um contragolpe e restaurava o czarismo. A gente não ia chamar de grande revolução russa, né? Então eu acho que às vezes falta um pouco de distanciamento histórico para a gente poder perceber se em 2010 a gente teve esse tipo de reviravolta. Agora, por outro lado, mesmo hoje a gente não tendo, né, aquela noção de império, aquela noção colonial, a gente vive o imperialismo cultural. Então a gente tem esse domínio cultural, esse domínio econômico de algumas nações em relação a outras, algumas nações em relação às outras. Eu acho que em 2010 a gente pode ter tido indícios de rupturas nesse sentido, mas ainda está muito cedo, eu acho, para a gente bater o martelo em alguma coisa. E uma coisa que me alivia um pouco é que, pelo menos hoje, parece que a gente está um pouco distante do conflito armado de escala global, né? Mas não posso afirmar com certeza, porque vai que as pessoas do futuro vão ver esse episódio e falar, tadinho, né? Tava tão iludido. Né? Quando então, a gente acha que não pode ficar pior, a gente é brasileiro, né? Então, assim, eu acho que é um pouco difícil traçar um paralelo tão forte assim, porque são configurações muito diferentes. Agora, a ordem mundial está se reorganizando. Isso aí dá para perceber, né? Estava naquela época, está hoje, mas talvez a ordem mundial seja se reorganizar de forma constante. Talvez o mundo seja eterno equilíbrio dinâmico. Então, a desordem não dá mundial. para falar.
A desordem mundial. O Tiago falou do começo da Primeira Guerra, né? Então, não vou mencionar muito a Primeira Guerra, mas sobre a Revolução Russa, eu acho que é um acontecimento político muito importante, porque inclusive altera a maneira das pessoas de fazer política, né? Ela é inclusive um processo que a gente às vezes pensa, né, que é um dia, não era algo que, enfim, dura muitos anos, né? E até terminar com várias fases. E eu queria lembrar, porque nosso tema, para a gente também não partir nas questões históricas, nosso tema são os livros, né? Tem um livro maravilhoso a respeito de Revolução Russa, que se você ouvinte gosta de Revolução Russa, você já ouviu falar dele, que é o Outubro, do China Miéville, que é um escritor que escreve ficção weird, né? A gente gosta muito do China Miéville, bebam água. E no Outubro, ele é um livro muito legal de ler, porque ele conta o dia a dia da Revolução. Então ele conta tudo o que aconteceu, né, de forma realista, apesar de ele ser um escritor de ficção, geralmente. Esse é um livro de não ficção. E ele conta todos os dias ali do que estava acontecendo. E é muito interessante porque, em vez de ele nos entregar uma análise da Revolução, ele vai comentando o que está acontecendo e deixa para quem está lendo tirar as próprias conclusões. No Brasil, eu sei que ele está publicado pela Boitempo, né? Então, se você gosta do tema, eu acho um livro muito legal de ler. Também eu queria lembrar do assassinato da Rosa Luxemburgo, que vai fechar essa década quase, né? No final da década, que foi em 1919. E esse assassinato da Rosa Luxemburgo, eu acho que ele marca que ela era uma grande revolucionária, uma grande pensadora, grande teórica. Queria recomendar vocês lerem as cartas da Rosa Luxemburgo, que está publicado pela editora Unesp, que são muito bonitas, porque além dela ter sido uma pessoa muito corajosa, muito trabalhadora, uma grande teórica, ela também era muito sensível. Então ela tem umas passagens bonitas, assim, né? E eu acho que o assassinato dela, em janeiro de 1919, marca essa ascensão da direita que a gente vai ver de maneira... Enfim, de uma maneira, nos outros próximos episódios nós vamos ver aí como é que isso vai terminar, né? Mas bem assim, marcada, né? Então acho que é um fato histórico também que fala muito sobre o período, né? Sobre se a gente vê ou não um paralelo com a primeira década do século XXI, que é o século atual, concordo com o Tiago, né, que são momentos históricos bem distintos, mas como a gente é escritor e escritor adora traçar paralelo onde não existe, porque é essa a nossa função, né? Fazer metáfora. A gente pega, tipo, coisas que não existem e a gente liga essas coisas. Eu lembrei de uma fala do uruguaio Raul Beck, que ele vai escrever sobre a década de 10 do século XXI, né? Que ele vai falar sobre os novos movimentos portadores de uma nova cultura política. E que são grupos que alteram a forma de fazer política do que estava sendo feito antes, né? E com outras culturas de militância. Então, com encontros, inclusive até facilitados pela internet, né? Então, eu vou citar um pouco o Zibek, né? Que ele fala de encontros na internet, militantes em periferias urbanas, novas articulações feministas, do movimento negro, do movimento LGBTQ, ativistas que também misturam outras demandas que não estavam sendo escutadas, como, por exemplo, pelos direitos da natureza, direitos animais. E ele fala que existe, então, uma nova cultura, uma nova percepção, inclusive sobre privilégio de classe, raça, que altera um pouco o que estava sendo proposto, né? E isso a gente vê de forma mais evidenciada, né? Quando irrompe junho de 2013, as jornadas de junho, o levante de junho, enfim, como os historiadores e historiadoras do futuro vão denominar esse período, né? Então talvez tenha um paralelo, mas a gente não consegue enxergar agora, porque nós estamos muito perto. A gente só vai conseguir com, enfim, um pouco mais de distância aí, né? É muito difícil, né? Saber o que vão falar da gente no futuro, não é mesmo? Mas voltando, né, para o nosso século XX, para a década de 10, nesse período é quando a gente também vê o Freud, o famoso Sigmund Freud, publicando o livro Totem e Tabu, em 1913. O Totem e Tabu, ele é um livro que vem logo depois do livro A Interpretação dos Sonhos, né? E é como se o Totem e Tabu fosse um marco mesmo para quem estuda psicanálise, a história da psicanálise. O totem que fala no título
É como se fosse uma coisa que é passada, né, dos pais para os filhos, né, e vai atravessando gerações, e aí fala muito de primitivismo, fala de neuroses, né, traz alguns conceitos que não são tão conhecidos, né, para quem não é da área da psicanálise, imagino, naquela época ainda, né. E esse livro, ele inaugura a era da psicanálise, né, bem dizer. Ele acaba influenciando em maior ou menor escala quase todas as outras formas de psicoterapia que existem, né? E também expressões artísticas. E eu acho muito interessante como que num momento de crises homéricas acontecendo pelo mundo inteiro, existe ainda um esforço enorme em olhar para dentro, né? Em tentar acessar uma parte de nós que é invisível. E assim como em 1917, o artista Marcel Duchamp inscreve sua famosa obra A Fonte na exibição anual do Salão dos Artistas Independentes de Nova York, que era uma das exibições mais famosas na época e tal, né, que os artistas que seriam famosos, né, vão exibir lá. A gente usa o termo urinol, mas é basicamente assim, uma peça de louça, né, como se fosse um vaso sanitário, mas para fazer xixi. E aí o Duchamp vai numa loja de construção normal, compra esse urinol, e ele assina o urinol com uma caneta lá. Ele não assina o nome dele, ele assina o nome R. Mutt, que aí tem várias teorias a respeito por que ele usou esse codinome especificamente, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é uma história bem interessante. O que acontece quando ele faz isso, né? Essa obra de arte que ele inscreve no salão vai acabar marcando o início, né, do que hoje a gente chama de arte moderna. Na época, o Duchamp era membro do comitê do Salão de Artistas Independentes, então até é compreensível, né, que ele não quisesse colocar o nome dele na peça da exibição. Mas, assim sendo, pergunta para a mesa. A fonte do Duchamp é arte? Segunda pergunta. O Freud era legal? Justifiquem suas respostas. Bom, eu amei que a Vanessa trouxe o Freud, porque se tem uma pessoa que eu adoro ler, é o Sigmund Freud, porque ele escreve de uma forma muito acessível. Então, nos próximos episódios, vamos falar mais sobre alguns aspectos de como a literatura se altera nesse período, mas algo que eu acho que já dá para ver no Freud é essa vontade de ser lido para além de uma comunidade científica. Então, não sei se você que está ouvindo a gente já tentou ler o Freud, mas ele escreve os casos dele, ele conta onde ele fracassou. Inclusive, ele fala mais onde ele fracassou do que onde ele acertou. Ele é muito fácil de ler. E eu acho que esse desejo das coisas serem mais acessíveis para um público além do ambiente ali, que estava assim, dos médicos e da nascente psicanálise, ele queria realmente que as pessoas debatessem a obra dele. Então, mais do que o assunto, que eu acho fascinante, eu acho também que a forma literária pela qual ele opta em escrever a obra dele é muito importante. E aí, pensando um pouco no conteúdo, algo que vai mexer muito com a sensibilidade da época, inclusive da arte, dos artistas, escritores em geral também, é a noção que os nossos desejos que nós percebemos que existem, eles não são os únicos que nós temos, né? Que nós temos um pedaço da cabeça ali, uma criança mimada que mora dentro do nosso cérebro, que demanda de nós muitas coisas e às vezes a gente não se apercebe da existência dela, né? Que é a noção de inconsciente de maneira geral, que está sendo explorada não só pelo Freud, mas por muitas outras autorias. E isso é muito interessante porque isso causa uma alteração, uma mudança, que sim, há uma parte de nós que nós não controlamos. E isso vai um pouco contra essa super noção de liberdade, de que nós temos pleno poder de alterar as coisas e que nós estamos no controle das coisas. Basta querer, né? Exatamente, basta querer. E aí você vê, principalmente com Totem e Tabu, que existem forças muito maiores, muito mais profundas, que depois, muitos anos depois, o Frederick Jameson vai chamar de também inconsciente político, né? Que há forças que sim alteram a nossa forma de percepção do mundo, e inclusive das nossas ações. E então discutir isso e principalmente, né, procurar uma cura por meio da palavra é algo assim que o Freud nos traz e eu acho muito maravilhoso mesmo, né? Tenho um imenso respeito pela obra dele, enfim, e eu acho que ela é longeva e viva até os dias de hoje. Então, o primeiro livro do Freud, que eu li, o primeiro texto dele que eu li é O Mal-Estar na Civilização,
E ele é muito fácil, é um texto que fala sobre esse grande inconsciente coletivo sobre o qual a gente não tem controle nenhum, mas que influencia a nossa vida tanto no âmbito privado quanto no público. E é desesperador, né, saber que a gente não tem controle sobre isso. E é um texto muito, muito fácil de entender, super acessível. E eu acho um grande mérito que o Freud tenha feito ter tido esse cuidado, né, de colocar o texto dele para quem não é da área conseguir acessar os raciocínios que ele traz ali. Bom, sobre a fonte do Duchamp, sim, é arte, né? Mas nem sou eu que estou falando isso, né? Só de trazer esse conceito, né? Mais de um século depois, já foi consagrado, né? É um marco. Eu fiz recentemente um curso sobre história da arte, é o curso do Tio Virso. Ele tem uma página no Instagram que ele faz memes de arte e tal. Depois a gente coloca na descrição do episódio direitinho. E eu fui um aluno dedicado e fiz anotações durante as aulas. Então elas estão me salvando agora, né? Porque o início das aulas é exatamente com essa discussão, né, do que seria uma obra de arte. E são elencados vários pontos, vários aspectos, mas tem o primeiro de todos, que para mim eu acho que já mata muito essa charada, que é uma frase do professor, né, que eu vou citar, que a arte é a queridinha dos sentidos, né? Só que aqui o sentido com o duplo sentido, né? Tanto de sensação, né, de sensorial, quanto de sentido de razão, né? Uma razão de ser ali, né? E que muitas vezes ela vai ser oculta pela sensação. Então, o sentir, né? Novamente citando o professor, né? Ele é inevitável, é gostoso, e o mais importante que eu achei é o terceiro ponto. Ele nos leva a cismar, perguntar e opinar. E nisso a fonte brilhou, literalmente, né? Porque não só tem um apelo sensorial, porque se você for pensar na cerâmica propriamente dita, ela tem uma aparência, ela tem uma textura, né? Ela tem um brilho, ela tem uma superfície, ela tem um formato, né? E isso tudo apela aos sentidos. Mas quando a gente vê isso fora do banheiro, exposto numa galeria, isso gera uma série de questionamentos, isso gera um incômodo. Então eu acho que dá para classificar nesse sentido. Agora eu, né, assim, não sou especialista, né? E obviamente tem a questão de ser um fazer humano, né? Foi uma pessoa que teve a ideia de pegar o mictório e colocar na galeria. Não foi uma coisa espontânea, não é um acidente da natureza. Então tem uma intencionalidade ali. Tem a questão da expressão do artista. Ele quis dizer alguma coisa com isso. Ou ele quis que a gente imaginasse o que ele quis dizer com isso também. É aquele negócio da gente fruir uma obra de arte, né? Seja literária, seja artes plásticas. O exercício de tentar entrar na cabeça do artista, né? Que às vezes é um pouco infrutífero, apesar de ser divertido. Pois é, quando o artista tá dentro da nossa cabeça já, né? Pois é, né? Já tá morando, né? Olha, ele fez uma mansão na cabeça de quanta gente, Duchamp, com esse urinol. O ouvinte tá agora escutando a gente falar e tá acessando, né, essas perguntas que a gente tá trazendo e tá repensando a obra, não é mesmo? Até hoje ainda tá sendo discutido. Imagina se o Duchamp ia pensar nisso, né? Que um século depois vão estar 3 pessoas nascidas no Brasil conversando. Pois é, né? E assim, e a arte também tem esse aspecto da comunicação, né? Que nós somos animais sociais, então o processo aí de fruição, esse processo de questionamento, dificilmente ele vai ser individual, né? Até se for uma pessoa que vai lá ver, escreve uma coluna e publica, aquela coluna não vai morrer ali, né? Ela vai ser uma mensagem que depois vai chegar a outras pessoas, aquilo vai se multiplicar, né? Então eu acho que sim, a arte moderna. Tem até uma frase de um livro que eu li uma época, eu não lembro o título do livro, mas é um livro do Dan Brown. Eu acho que é A Origem. E tem uma coisa lá de museu de arte e tal, se passa uma parte em Bilbao, eu acho, uma coisa assim, com arte moderna, e tem esse debate, né, sobre o que é uma obra de arte moderna, arte tradicional, porque tem o protagonista dele lá, que é o professor de História da Arte gostosão, né, que tem todo o sex appeal ali, né, é o James Bond da academia, praticamente, e aí o pessoal entra nessa vibe de discutir o que é arte moderna, e nesse livro tem uma colocação que a arte moderna, geralmente, ela tem muito a ver também com a intencionalidade, não é só uma questão de execução, não é só uma questão da técnica, né, às vezes nem é o artista que idealizou que executa aquela obra, né, Duchamp não fez um mictório. Ele foi lá numa loja de ferragens e comprou o mictório, né? Então, quer dizer, a intenção ali provocar também, ela acaba
às vezes falando mais alto do que a técnica da execução daquele objeto. Então, mas se o Duchamp comprou o mictório, ele não é o dono do mictório? Se ele é dono, se a propriedade é dele, ele não pode fazer o que ele quiser? Se ele quiser dizer que aquilo é arte, aquilo não é arte? Tem várias perguntas que a gente pode fazer, né, sobre isso. Eu acho que é um assunto mega complexo, assim, e a gente que não é da área de história da arte pode estar falando um monte de besteira, mas é que eu acho que é bonito até, sabe? A gente fala umas besteiras, mas são perguntas válidas ainda, assim, sabe? Tem também a questão, assim, quem é o dono do objeto, né? É a máquina que fez, é o designer que desenhou, é o dono da fábrica que possibilitou que aquele urinol existisse, aquele mictório existisse, né? É o cliente final que comprou, como é que é, sabe? Acho que uma das perguntas mais cruciais aqui também é assim, por que que ele é o dono final daquilo e por que que só porque ele comprou aquilo ele é o dono final daquilo e absoluto? Dono final e absoluto. Ai, ai, enfim. Bom, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse pedacinho da história da arte, eu recomendo um livro chamado Isso é Arte? Que é do Will Gompers. Gompers, não sei falar o nome dele. Ele é um editor de arte que, na época que ele escreveu esse livro, ele era diretor de uma das maiores galerias de arte do Reino Unido. Então, nesse livro, ele vai falar sobre a história da arte moderna, como as coisas começaram, e ele faz uma análise bem minuciosa desse episódio aí da fonte do Duchamp. E ele responde umas perguntas muito boas, que é, por exemplo, sei lá, o meu filho podia desenhar isso daí. E meu filho podia ser um artista, né? Será que o que meu filho faz é arte? Acho que sim, né? Aí ele vai te responder, não, o rabisco que o seu filho faz não é arte. A diferença entre o rabisco que seu filho fez agora no caderno e o rabisco que o artista tá expondo lá é isso. Ele vai explicar, sabe, ponto por ponto. E ele não é, digamos assim, snob, sabe? Ele fala na boa, assim. Então eu acho um livro bem acessível, bem legal. Fica aí a recomendação. Enfim. Enquanto eu pesquisava sobre esses assuntos, né, que eu resolvi trazer para nossa conversa hoje, eu acabei topando com muitos filmes produzidos na década de 10. Com, sei lá, cara, um número absurdo de adaptações de obras da série do Mágico de Oz, por exemplo. Eu vi muito filme de adaptação de outros livros, tal. E esses filmes, eles são todos disponíveis gratuitamente, né, na Wikipédia. Você só acessa lá Você pode pesquisar por década de 1910, e aí se você acessar as páginas dos filmes em inglês, você vai achar esses filmes, o arquivo lá, para você assistir. E eles normalmente têm mais ou menos 10 minutos de duração cada um. Os filmes naquela época eram mudos, preto e branco e curtos. Então, assim, eu queria só chamar a atenção para adaptação da Cleópatra de 1912, acho que é a primeira adaptação que fazem da Cleópatra, e a partir da década de 10, cada década do século 20 vai ter uma adaptação nova, até, sei lá, talvez os anos 60, 70, não lembro. E eu acho interessante porque dá pra gente acompanhar, né, a evolução das adaptações da biografia da Cleópatra, né? E tem uns filmes que têm efeitos especiais que eu achei muito incríveis. Né, eu queria destacar 2. O primeiro é Os Últimos Dias de Pompeia, que vai contar, né, lá a história da tragédia daquela famosa cidade italiana que foi engolida pelas lavas de um vulcão. Né? E aí tem uma parte... Esse é uma exceção, é um dos mais longos, acho que ele tem meia hora de duração. Mas lá pro final dele, ele é todo em preto e branco e mudo, né, como todos os outros. E no finalzinho, eles colocam uma camada de filme vermelha, para indicar as lavas do vulcão chegando e o desespero das pessoas, e é tudo muito dramático, né? O cinema naquela época lembra muito teatro, né? Então, assim, a encenação me marcou muito ali, eu achei muito bonito. E o segundo efeito especial que eu queria chamar a atenção é para a adaptação do Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o famoso, né? O famoso livro lá foi adaptado para um filme naquela época, acho que sei lá, 1915, por aí. E aí ele tem... Sabe aquele corte meio estilo Chaves, assim? Que tem uma pessoa aqui, daqui a pouco dá um corte e aí tem um monstro, né? Ele tem esse corte, mas ele faz de um jeito progressivo.
Ele faz o frame a frame com o progresso do monstro aparecendo aos pouquinhos. Acho que é como se eles estivessem pintando, né? Maquiando a pessoa e aí fosse aparecendo. Só que eles fazem rápido, né? Então ele dá uma transformação. É muito interessante. Procurem e assistam. Eu acho que vale a pena. E já que a gente tá falando de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, acho que tá na hora da gente pular pra literatura, né? E eu sei que os anos 10 foram super importantes para dar um fundamento aí, né, para muita coisa que vai surgir na literatura no século XX. Por exemplo, no último episódio que a gente gravou, né, da década de 1900, eu falei um pouco da Gertrude Stein, né, e eu queria lembrar ela de novo aqui, né, porque em 1914 ela lança o livro Tender Buttons, né, que é um marco na história do que a gente chama de cubismo verbal, digamos assim, né? E para quem não sabe, eu não vou chamar de Gertrude, eu vou chamar de Gertrude, tá? A Gertrude foi uma intelectual lésbica americana que passou a maior parte da vida dela em Paris, escrevendo livros, né? E sendo amigona de pessoas muito importantes. Tipo, por exemplo, Pablo Picasso, de quem ela escreve a biografia mais tarde, né? Ele era super amigão dela. O próprio Ernest Hemingway tem um livro chamado A Movable Feast. Em português, ele é Paris é uma Festa, eu acho. Que é um livro de memórias dele quando ele morava em Paris. Quando a Stein aparece, são as melhores passagens do livro pra mim, sabe? Eu gosto muito desse livro, eu adoro as reflexões do Hemingway nele. E quando a Gertrude Stein aparece, ela fala coisas pra ele anota as coisas que ela fala, e são os melhores insights que eu tenho, assim, daquele livro, são essas cenas. E ele descreve ela fisicamente também, ele descreve como que ela fala, como que ela sorri, como ela se expressa, sabe? Eu acho que ficou um registro muito bonito de quem ela era naquele livro. Mas a obra dela fala muito mais, obviamente, sobre ela. E ela já escreveu de tudo, né? Ela já escreveu até livro de mistério, ela escrevia, tipo, vários gêneros diferentes. E ela sempre inovava nesses textos dela, né? E eu queria muito ler uma partezinha do Tender Buttons, que é esse livro que não tem em português, ou pelo menos eu não achei em português. Eu traduziria o título dele como Botões Macios. E eu queria mostrar para as pessoas o que eu quero dizer, o que as pessoas querem dizer quando fala de cubismo verbal. E como eu não quero ler nada em inglês aqui, porque eu acho muito caído ficar lendo coisa em inglês num podcast brasileiro, eu escolhi então, achei de bom tom, né, ler um trecho de um livro dos anos da década de 10, do século XXI, ou seja, dos anos 2010, chamado Botões, que tem muitas referências ao Tender Buttons, né? E o Botões é um trabalho de uma poeta mineira brasileira chamada Gianni Calegari. Então eu vou ler um trechinho aqui desse livro para vocês. Absinto. Selva de brumas sinuosas, abismo ao centro, oculto, e um canto de sereia, ciciar suave, passou por lá. Passou sim, nada sei, exceto isso, a passagem e a sombra em um fotograma sussurrante. Sobe a cerração, serpente sibila em azul profundo, conta contos de sonar, soa sonos de cantar. Shhh, shhh. Cada vez mais perto, ao centro, suspirado, no fundo, um soneto, tão longe, tão desperto. É isso, estamos aí, o nosso cubismo verbal. Espero que vocês tenham pegado aí a manha, né? É um nonsense, né? É o que no inglês a galera vai chamar de gênero nonsense. Eu acho especialmente lindíssimo, porque é como se você usasse a língua como uma ferramenta pura, né? Você não tem a necessidade de atribuir um sentido maior à língua, né? É a língua pela língua, é uma coisa muito viajante, né? Uma coisa muito abstrata mesmo, né? E é de propósito, por isso que fala que é cubismo, né? E eu acho
belíssimo. E eu normalmente gosto de escrever umas coisas assim, às vezes, também eu mesma. Não quero me comparar a Joane nem a Gertrude, obviamente. Mas eu gosto de fazer tipo um aquecimento antes de escrever, sabe? Escrevendo um pouco de nonsense. Eu acho que traz um pouco de cadência pra prosa, né? E aí eu queria perguntar pros meus colegas aí, Ana e Thiago, se vocês, sei lá, se vocês podiam comentar sobre os livros favoritos de vocês desse período, né? Tem alguma obra que vocês querem trazer pra gente comentar? Fiquem à vontade. Bom, desse período, eu tive até que conferir algumas datas, né? Eu acho que eu podia citar 2 livros que não só são dessa época, mas que dialogam bem com a contemporaneidade, né? Um estrangeiro e um brasileiro. O primeiro deles, A Metamorfose, do Kafka, né? Que eu até verifiquei aqui, né? Ele foi publicado, nas curiosidades, em 1915, mas foi escrito em 1912. E Kafka levou 20 dias para escrever, então acho que ele já era adepto do NaNoWriMo, né, décadas antes de começar a existir esse desafio. Né? E é uma obra muito densa, que induz uma série de questionamentos e muito relacionados também com a identidade, com o valor do indivíduo perante a sociedade, né? Com a questão de imagem, de autoimagem, e são tudo temas muito nossos, né? E ele foi publicado no meio da Primeira Guerra, então a gente estuda Kafka, né, o autor tcheco, né, se eu não me engano, uma coisa assim, e não, na verdade ele nasceu no Império Austro-Húngaro, né? Já era se for parar para pensar, né, é uma nação que nem existe mais dessa forma, né, como existia na época do nascimento dele. E a Metamorfose, tanto a Metamorfose quanto o outro livro que eu vou falar, eles têm edições mais recentes pela Antofágica, né? Porque o outro livro que eu gostaria de comentar, né, que é um livro que é um pouco símbolo aí do pré-modernismo no Brasil, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, né? Ele foi publicado em 1911 na forma de folhetim e em 1915 como livro completo mesmo, né, uma edição do autor. E no Triste Fim de Policarpo Quaresma é muito discutido, né? Tem todas as críticas sociais ali que Lima Barreto fez em relação ao tempo que ele vivia, muita questão do nacionalismo, né? E que hoje está ressurgindo aí de várias formas, né? Do patriotismo, né? O que é ser patriota? O que é ser um bom patriota? Quem são as pessoas que realmente lutam pela pátria? E toda a crítica social envolvida. E sobre o pré-modernismo, né, ligando um pouco a questão lá do primeiro questionamento, né, sobre como é que o mundo estava em 1910, talvez uma questão aí do Zeitgeist, né, seria que no Brasil, né, pelo menos essa época, o que eu sinto é que a literatura estava meio que grávida do modernismo. Né? É um processo de gestação aí, que quando você para estudar as obras daquele período, você vê que elas têm uma diversificação, né? Não tem nenhum movimento que vai preponderar em relação aos outros, e isso vai acabar eclodindo aí na Semana de Arte Moderna, que vai meio que reorganizar as coisas, talvez nesse processo um pouco parecido com a questão nacional, com a questão da política internacional, de tensões que foram acumuladas no decorrer do tempo, né, rivalidades, competições, passar por um processo aí de ruptura, né, mas só que aí no nosso caso, acho que seria mais a Semana de Arte Moderna, que seria nosso próximo episódio para a gente comentar um pouco mais sobre isso. Eu achei engraçado você comentar do Lima Barreto, porque eu queria fazer um adendo para contar para as pessoas que nessa edição agora da Eita Magazine que a gente está lançando, tem um conto do Lima Barreto traduzido para o inglês. O conto original está disponível em domínio público e se chama O Congresso Panplanetário. É um conto de ficção científica do Lima Barreto. Muito bom. Falar assim, Thiago, a tua frase foi muito escritor. Bota isso num livro, sei lá, num conto. O mundo estava grávido da arte moderna, do modernismo. Não, mas é porque eu tava estudando ontem e eu vi que a coisa ia meio que nesse sentido, tipo, era um sentimento de antecipação muito grande. É precipitação antes da tempestade. É, porque assim, se for parar pra pensar mesmo, como o 00 foi meio que uma calmaria, eu acho que os anos 10 seria como se fosse o trabalho de parto, assim. Uhum. Né, que aí começou a pipocar esse monte de coisa, né? Porque eu fui ver, tipo assim, teve a Guerra Mundial, mas teve trocentas mini-guerras antes de ensaio, né? Foi bastante coisa. Então eu vou pegar dessa fala do Thiago, que ele fala que o mundo estava grávido do modernismo, que eu amei esse conceito, para falar de algo que tem a ver com
um espírito de publicações que eu acho que é bem século XX, que é a ideia das pulp fictions, né, que são as ficções de polpa, como são traduzidas para o português, que se refere muito a respeito desse papel, né, esse papel mais grosso, esse papel feito com a polpa do papel, não encerado. Mas também eu acho que, mais do que o tipo do papel, tem um espírito impresso também nesse tipo de publicação, né? Essa expressão não é minha, é de pesquisadores dessa área, porque a Pulp Fiction, ela era um tipo de literatura feita para todas as pessoas, ou então feita para pessoas que trabalhavam, que estavam cansadas, que precisavam de um conto, uma história de bang bang, uma comédia bem melosa ou bem erótica para ler no final do expediente, ou indo para o trabalho. Então, é um tipo de literatura que não é tão comum no Brasil, porque no Brasil a gente sempre teve índices de letramento muito baixo, né? A educação básica, até hoje, ela não é feita de uma forma, enfim, muito ampla, né? Até mesmo hoje no século XXI, que se dirá no começo do século XX, né? Que, enfim, tinham várias formas de controle do acesso à literatura, né? Para uma população maior. E eu acho muito interessante a gente pensar nesse espírito de publicação, porque era uma publicação que refletia muito o que estava acontecendo naqueles momentos, né? E se hoje, com a distância, a gente vê pouco valor literário, porque a forma literária, as formas literárias ali utilizadas eram muito... pensava-se menos na escolha de palavras, pensava-se muito em fazer enredos mirabolantes, muito desse caldeirão que vai começar a aparecer na Pulp Fiction, ele vai se tornar a cara, talvez, de grande parte da literatura do século XX como um todo, né? Então, no próximo episódio a gente vai falar mais como é que isso acontece com a gente começa a ver a ficção científica para valer nos Estados Unidos, por exemplo, mas nesse comecinho do século XX a gente já consegue ver a importância desse espírito de uma literatura que chegue para outras pessoas que até então eram menos vistas, né? Claro que isso tudo é um processo, né? A gente está falando de história, então nada acontece magicamente de um momento para o outro, né? A gente já tinha várias outras práticas de publicações mais baratas antes, até o surgimento do jornal impresso de forma mais circulante, ela tem a ver com essas coisas, né? Os penny dreadfuls também, que você pagava com um penny para ler histórias de horror e terror, mas é interessante que nesse momento a gente vê isso assim já, com perdão do trocadilho, a todo vapor, né? Porque o vapor ele é antes. Mas a gente vê, então isso é muito interessante e vai ser, aí nós vamos conversar sobre isso depois um pouco mais. Muito bem, acho que temos um episódio. Então, estamos caminhando para o fim e eu vou pedir para o Thiago ler a frase que abriu o episódio de novo para a gente poder, né, revisitar depois de conversar tanto sobre essa década e tentar enxergar, né, ver qual que é o autor misterioso desse trecho. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano? De fato, agora já estava próximo de esquecer, e só a voz da mãe, que havia muito tempo não escutava, o havia sacudido. Nada deveria ser afastado. Tudo deveria permanecer. Não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre o seu estado. E se os móveis o impediam de rastejar em rodas sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. De quem seria essa frase, então? Alternativa A, Edgar Burroughs. Alternativa B, Gertrude Stein. Alternativa C, Franz Kafka. Alternativa D, Sigmund Freud. Quem que você acha que foi, Thiago? Olha, como a pessoa estava pensando em rastejar no quarto e a mãe estava de fora, eu vou de Kafka. Rufem os tambores! A resposta é Kafka. Sim, isso é um trecho do famoso A Metamorfose. Eu sei que as pessoas, quando falam do Metamorfose, gostam muito de falar da primeira frase, porque, enfim, tem todo aquele peso, né? Tem tantas coisas, né, numa frase só.
Mas eu acho tão triste que as pessoas não falam do resto do livro, sabe? Que tem tantas coisas maravilhosas pra gente falar sobre, tantas reflexões, né? Tanto sentimento, né? Tanta coisa ali que eu acho que nos cabe, assim, na existência humana, sabe? Eu consigo ver muitos paralelos ali, inclusive com coisas que a gente tá vivendo no isolamento. Quando né? a gente pega para estudar escrita, né, o pessoal fala que você tem que abrir, eu acho que talvez seja isso, que é uma abertura tão impactante que marca, igual algumas outras obras, né? E Metamorfose é engraçado porque ele é super curtinho, né? Eu acho que eu sabia de cor a quantidade de palavras, eu acho que é uma noveleta, talvez. Depois a gente pode... Ele tem 70 páginas, Ana. Sim. Então, 60, mas ele parece 70. que tem, assim, 7 O volumes, peso do né? livro é um calhamaço. Porque é denso, é triste, é lúgubre, sabe assim? É muito interessante como que a Metamorfose é curta, só que você abre e parece que você nunca mais sai do livro, né? É incrível. Então, eu recentemente li um outro livro do Kafka, que é o A Hunger Artist. Em português ele se chama Um Artista da Fome. E esse livro não é da década de 10, ele vem depois, mas é um livro muito, muito bonito também e me fez repensar muita coisa na minha vida lendo aquele livro. Eles são 4 contos, bem curtinhos, assim. O livro deve ter 100 páginas, eu acho. E eu levei esse livro até pra sessão de análise, falar com a minha psicanalista sobre esse. Eu fiquei uma sessão inteira falando sobre o livro na análise. Kafka nossa, é incrível, gente. Assim, ó. E eu acho que eu não tava preparada pra ler ele quando eu tava no colégio, sabe? Porque eu lembro de ter tentado ler. Eu até cheguei a terminar o processo, eu acho, na época do... Não, era a Carta ao Pai, isso. A Carta ao Pai foi o que me marcou, assim, porque eu entendi e não entendi ao mesmo tempo. Foi muito louco. Foi uma experiência muito louca. E aí, ler o Kafka como adulta é uma experiência nova, uma coisa diferente e é muito mais enriquecedor, eu acho. Tem algumas coisas que a gente tinha que ter uma bagagem de vida, né? Mas vamos então encerrar o episódio e vamos pro nosso fogaréu de hoje, né? Quando a gente conta algo que a gente escolheu para se ver livre, né? Para queimar e algo para indicar, para aquecer os nossos corações. E aí a gente pode fazer jabá e mandar beijo. Vamos lá. Bom, eu gostaria de queimar os problemas técnicos que acontecem de vez em quando aqui nessa casa, porque a Meg, que edita nosso podcast, quer até fazer esse agradecimento público. Às vezes tem que dar um trabalhinho a mais aí, porque as coisas têm muitas vontades aqui. É uma casa encantada, então... Essa é algo que eu gostaria de me ver livre da minha vida, até para facilitar a vida dos outros. Algo que eu gostaria, assim, de trazer para aquecer o nosso coração é esse espírito do novo, esse espírito das coisas que podem acontecer, né? Que talvez era tão vibrante nessa década que a gente acabou de conversar, né? E hoje a gente tá com... Eu, pelo menos, me sinto muito cansada, muito apática, né? Eu gostaria de ser visitada novamente por esse espírito do novo, de ver coisas novas, né? E que, enfim, a gente fica vendo mais do mesmo. Queria mandar abraço pro Muca, que nos ouve de vez em quando. Então, se Muca, você estiver ouvindo, fica aí. Um abraço para ti. E na parte dos jabás e das indicações, eu gostaria realmente de convidar vocês para ler algo sobre a Rosa Luxemburgo. Eu assim, consegui trabalhar uma época com livros dela, né, ajudando aí nesse bastidor da edição, e eu acho que ela é uma autora muito inspiradora que pode nos trazer tantas coisas incríveis para os dias de hoje, né? Então, esse aí fica meu, não vou falar nada meu. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que lembrar da Rosa, ler a Rosa, é realmente muito impressionante o que ela pôde fazer num período tão conturbado da história internacional. Muito bem, obrigada, Ana. Vai, Thiago. O que eu gostaria de queimar, acho que seria a própria guerra, né? A noção de conflito armado, de perder milhares ou milhões de vidas para resolver coisas que poderiam ser resolvidas via diplomacia. Eu acho que tem meios menos danosos de reorganizar estruturas sociais, né, do que seria a guerra, né? Já que nessa década a gente está enfrentando aí a nossa primeira guerra mundial, né? Que na época as pessoas achavam que era a única, né? Chamavam de a Guerra das Guerras ou a Grande Guerra, né? Mal sabiam que dali um tempo eles iam ainda ter uma outra experiência assim, né? E a Primeira Guerra ela foi particularmente cruel porque
a questão de belicidade, de armamento, de poder letal, ela desenvolveu muito mais rápido do que a medicina e do que a tecnologia de proteção. Então foi uma guerra com uma fatalidade muito alta por causa disso. As pessoas praticamente não tinham proteção e estavam se expondo ali, né? Enfim. Não é um capítulo bonito da nossa história, mas acho que exatamente por isso a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, né? Para aquecer, gente, eu indico a leitura da Metamorfose, né? A gente já fez uma super propaganda aqui durante o episódio, e além de tudo é curtinho, você ainda pode tirar onda que está lendo clássico, né? Mas é uma história que sempre tem algum aprendizado ali. É um livro que ele é denso, como a Ana comentou, mas ele é um denso bom. Não é um denso ruim, porque tem livro que é denso que você não consegue avançar na leitura, né? E a Metamorfose você vai... Era um elogio. Era um elogio. Exatamente. Você vai se entranhando ali, né? Naquele emaranhado ali da nova existência de Gregor. Para jabá, gente, eu não tenho nenhum jabá específico, não. Entra lá no meu site, tamblage com H depois do t.com.br, e tem as coisas que eu escrevi e publiquei por lá. E abraço, gente. Eu queria mandar um abraço muito especial. Primeiro eu queria subscrever o abraço da Ana, mandar um abraço pro Munca também. O primeiro podcast que eu participei na minha vida foi com ele, do tipo... E quando a Ana me chamou pro incêndio, ele foi a primeira pessoa que eu contei para pegar dicas, né? Me dá muita força sempre, a gente conversa bastante. E mandar um abraço também, um beijo muito especial para as pessoas que acreditam na ciência, para as pessoas que se vacinam, para as pessoas que usam máscara e para as pessoas que praticam distanciamento social. Né? O futuro da nossa sociedade está nas suas mãos, gente. Por favor, né? Permaneçam. Nem todo herói usa capa. Mas usam máscara. Todos usam máscara. Talvez a gente deva completar a frase agora, né? Nem todo herói usa capa, mas usa máscara. Né? E é isso. Olha, minha vez, né, Vanessa, aqui. Pra queimar, eu gostaria de queimar a estafa, porque eu ando muito estafada, tô fazendo muita coisa. Eu não sei ainda muito bem como me ver livre desse labirinto de coisas que eu me meti, mas tô bem feliz com as coisas que eu tô fazendo, mas eu gostaria de ter tempo pra descansar às vezes. Pra aquecer, eu quero indicar uma série da HBO que eu gosto muito, é uma série de adolescentes, não tem nada a ver com esse episódio, mas é só porque eles estão lançando episódios novos agora, únicos, e eu tô gostando de assistir, que é Euforia, eu acho que é isso, eu não sei se eles traduziram o título, né? E jabá, bom, comprem o novo volume da Eita Magazine, tá disponível na Amazon. Tem promoção também do volume anterior, então aproveitem, né? Tá só $1, que deve estar R$150, desculpa. Não, mentira. Tá $1 só, gente, é R$5, baratinho. Queria mandar um abraço para nossa querida ouvinte, a Nath Moura, que eu sei que acompanha a gente aí comentando no Twitter de vez em quando, então beijão pra Nath. E é isso, gente. Esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Assine a nossa newsletter em tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. Temos o nosso canal no Telegram, t.me/incêndio na escriva. E agora, aparentemente, também temos redes sociais, então vocês podem nos procurar no Instagram e no Twitter, né? Pela @incêndio na escrivaninha. No próximo episódio, dando continuidade ao nosso arco sobre sobre o Zeitgeist, a gente vai ter 1920, vai acontecer. Né? Então, vamos lá, vejo vocês no próximo. Beijão! Vamos dar tchau. Vamos dar tchau! Tô muito empolgada pro próximo também. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Cruze, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.